Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí nesse momento que a gente está passando? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, gente. Essa aula que eu vou falar aqui para vocês agora destina-se ao público do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Então, o que vai acontecer agora? Antes de começar a falar sobre essa aula e falar sobre o tema que eu preparei para vocês, eu vou deixar alguns recados, alguns avisos aqui. Primeiro aviso: essas videoaulas que eu estou preparando para vocês, elas são um complemento da matéria que vai ser enviada para vocês. Segundo aviso, vai haver uma atividade para vocês fazerem para mim, pode fazer sem problema nenhum, tá pessoal? Não vai ser pressionado, não tem certo ou errado, simplesmente vocês vão interagir com essa atividade que eu mandar para vocês, ok? Outro recado: eu estou postando essas aulas num serviço da Google chamado Google Sala de Aula ou Google Classroom. O que acontece? Nesse aplicativo, nessa ferramenta do Google, a gente consegue montar uma sala de aula. Então você vai receber um código que vai no seu exercício e que esse código você vai acessar a sua sala. Então, se caso você tiver alguma dúvida, se caso você tiver algum questionamento, você pode entrar lá no Google Classroom, que você vai interagir com o professor e ele vai solucionar todas as suas dúvidas, ok? Se caso você não conseguir acessar esse serviço, você pode também acessar as redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, bora para a nossa matéria. O que acontece? Eu vou revisar alguns tópicos aqui que eu já falei em sala de aula, vou falar de novo para vocês. O que acontece, pessoal? O estudo de arte em sala de aula, em escolas regulares, ele é dividido em 4 áreas do conhecimento: artes visuais, música, dança e teatro. Não há uma obrigatoriedade de você ver os 4 tópicos ao mesmo tempo. Você pode estudar 1, 2, 3 ou até os 4. Não há nenhuma obrigatoriedade, certo? Porém, o professor entra como um orientador e como um mediador de como estudar e de como conhecer a arte através desses 4 pontos. Seguinte, como é que nós vamos abordar aqui agora? Eu vou falar de um tema, eu vou escolher uma dessas vertentes e um dos períodos históricos. E a gente vai interagir aqui nesse vídeo sobre um desses períodos históricos. Eu já até comecei a falar isso em sala de aula, mas eu vou estar revisando isso aqui para deixar isso bem entendido na nossa memória. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Hoje nós vamos falar sobre a arte visual como uma forma de comunicação. Como é que funciona isso, professor? Para entender isso, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo e entender como que essa ferramenta começou a existir. Seguinte, pessoal, houve um momento na sociedade, só para contextualizar isso aqui para a gente poder entender, que o cristianismo ele não era autorizado. O cristianismo, em um determinado momento do Império Romano, ele não era reconhecido como uma religião autorizada pelo Império. Ele era conhecido como uma seita. E o que acontece? Em um determinado momento da sociedade, os primeiros cristãos eles eram perseguidos e eles eram mortos pelo Império Romano porque aquilo ali era considerado como uma agitação da sociedade. Então eles corriam atrás dos cristãos e, em muitos casos, muitos deles eram assassinados. Porém, esses cristãos eles começaram a fazer reuniões em locais ermos, em locais isolados. E para caracterizar que ali havia uma reunião cristã, ou para homenagear aquelas pessoas que haviam sido ceifadas, que haviam tido a sua vida retirada por causa dessa questão da não autorização do Império, eles utilizavam alguns símbolos e sinais. E é aí que a arte visual entra. A arte visual ela entra nesse contexto de se criar símbolos e sinais para que as pessoas reconhecessem que ali havia um grupo de pessoas que professavam a mesma fé e que estavam fazendo uma reunião. E também, em alguns casos, eles utilizavam os símbolos como uma forma de homenagem, como uma forma de homenagear essas pessoas que haviam sido ceifadas pelo fato de não pertencerem à autorização do Império. O que acontece? Essa época foi uma época
em que o cristianismo foi muito difundido e ele ainda não tinha sido reconhecido. E ele era considerado como uma agitação. O que é uma agitação? Naquela época, tudo que oferecia um risco à ordem do império, ele era tido como uma agitação, ele era tido como uma perturbação à ordem. Então, o que os cristãos tinham que fazer? Eles tinham que se reunir em alguns locais em separado. Eles não poderiam se reunir em locais que todos pudessem ver que ali havia uma reunião. Então, eles começaram a utilizar, a se fazer das táticas de, nas paredes ou em alguns locais, eles começavam a pintar certos desenhos que ali caracterizava que tinha uma reunião ou que ali estava um grupo de cristãos. Um símbolo muito conhecido, que ele está dentro das artes visuais, ele está dentro, até hoje em dia, é um símbolo conhecido do cristianismo, é o peixe, aquele peixinho que você vê em algumas igrejas, ou até em alguns adesivos, ou em até alguns desenhos que você vê por aí. Aquele peixinho do cristianismo, ele começou nessa época. Ele foi uma forma de identificação desses grupos. Então, essa é uma prática que já existia há muito tempo. E a arte visual, ela entra nesse quesito, como uma forma de comunicação. Ou seja, eles não poderiam usar algum outro meio porque eles seriam descobertos. Então, assim, era uma forma deles se comunicarem de modo secreto. Outra contextualização bem rápida que eu vou fazer com vocês, pessoal, é que alguém pode perguntar, professor, mas por que os sinais? Por que desenhos de objetos? Pelo simples fato, nessa época, o conhecimento, a alfabetização, como a gente conhece hoje, ela era restrita. Nem todos tinham acesso à alfabetização. Então, essa sociedade era, em sua maioria, analfabeta. Eles não tinham acesso à comunicação. Então, essa foi uma das formas que eles encontraram de poder se comunicar sem serem detectados. E se você for reparar bem, foi uma forma inteligente que eles fizeram isso. Foi a ferramenta que eles tinham na hora, né? Eles não tinham outro tipo de ferramenta. Então, pessoal, hoje era esse complemento que eu tinha para passar para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre outros temas também, ok? Então, se preparem, façam um exercício. Qualquer dúvida, eu vou estar nas redes sociais e no Google Sala de Aula. Vocês podem me chamar lá, ok? Forte abraço, tchau, tchau.